Mau. Virar, bro. Por favor, deixa isto, Pico do Futuro, deixa isto. Eu deixo. Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio de Abrir a Porta ao Gato. Eu sou o Tiago, estou aqui mais uma vez com o Hugo e com o Pedro. Hell yeah. Buenas noches. E hoje vamos falar sobre religião. Uhul! Mais especificamente, a religião asiática. Só para não ficar tão polémico. Então. Logo agora. Pensava que ia Mas fazer não vale, uma... ser cancelado speedrun, any%. Não. Eu gosto muito dos memes, que é quando eu e os rapazes começamos a fazer um podcast, passa tipo 15 minutos, estão todos presos. Mas vamos tentar não fazer isso aqui. Foi quase. Não. Até os que ficam grandes às vezes são cancelados por cenas assim. Também é verdade. Olha, o Monarca teve que ir viver para os Estados Unidos, não pode sair de lá. Pois. E também, né? Caso de espada, né? Também é verdade. Há certas coisas. Às vezes mais vale só fica no cantinho. Fica calado. Mas pronto, de qualquer das formas, o tema deste episódio veio com a ideia do facto do Hugo ter começado a ler assim, do nada, o... como é que se chama? Apeteceu-me. Em pequeno fica a Gita, mas é a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, isso. O nome sem dizer é complicado. É complicado. Mas sim, Não falo sânscrito. não façam escrito. Percebeste? Complicado. Desculpa, não falo kanji, não falo hieroglifo. Exatamente. Enfim. Mas, primeiro que tudo, diz-me, porquê? Porquê essa curiosidade, vontade e porquê é que o foste fazer? Foi genuinamente porque... por causa da minha pura curiosidade, até inocente, só de querer conhecer mais sobre cultura no geral e a melhor forma, pelo menos assim, de encontrar as crenças de uma cultura é também muito na sua religião. E eu pensei, seria um bom ponto de partida. Para não falar que é um tema que me interessa muito. Então foi mais só mesmo. Eu procurei alguns textos e a maioria é tudo muito grande. No entanto, além de eu sempre ter tido interesse da parte mitológica da coisa, e a Gita é uma parte, ou um capítulo, se não me engano, da Mahabharata, que é toda uma épica de mitologia hindu. E pronto, e pelo facto de ser só um capítulo. Ou seja, é curto o suficiente para eu poder consumir relativamente rápido e ter uma ideia, porque lá está, depois vem a própria natureza do texto, que é mesmo suposto ser um resumo, quase como que uma versão condensada de como é que funciona o hinduísmo, o clássico da altura, não é? Se é que é esse o nome certo. E pronto, foi isso. Eu tinha interesse em muitas outras religiões, mas esta pareceu-me, além de ser das que eu tenho mais interesse, tinha este texto bem aqui à mão. E foi por aí. Ok. Mas, já acabaste de ler? Quase. Faltam-me os 3 últimos capítulos, se não me engano. São 12. Os 3 últimos capítulos de um capítulo. Sim, exatamente. São 12 ao todo. 12? 12? Inception. 12, sim, acho que são 12. Faz mais ou menos quantas páginas? Não consigo te dizer porque eu estou a ler online. Aquilo não ok. aparece como páginas. Mas não há de ser assim muitas páginas. Aliás, Pedro, se quiseres, veria o tamanho em condições.
Deixa o nome de novo só para. Podes só procurar por Gita Hindu Text. Coisa assim. Porque eu lembro de tu estavas a ler num dia, depois no outro dia ainda estavas a ler e no outro ainda estavas, e agora estás-me a dizer que era um capítulo e eu, epá, Sim, pronto, bom capítulo. aí culpa minha, porque eu podia ter lido isto tudo num dia, mas além de não ser muito fácil de digerir, Sim. eu próprio também calhou estar a ler entre no tempo livre do trabalho e não sei o quê, e pronto, como era uma coisa que eu queria ler minimamente concentrado, não dava para ler só um bocadinho e depois parar. Eu queria me sentar e Sim, gastar sim, algum sim. tempo a ler aquilo. E Uhum. pronto, foi numa altura que não tinha muito tempo e pronto, foi o que foi. Se calhar uma experiência mais gira é ler tudo de seguida. Well, lê a Mahabharata toda de seguida. Ai, é bem, não dá, não dá. São o quê? 10 vezes a Ilíada? Uma coisa assim. É enorme. Uma coisa ridícula. E isso faz o quê? Tipo, 10 vezes? O quê? Tipo, 2.000, 3.000 páginas? Sei lá, também é várias vezes a Bíblia. Pois. A Gita tem 18 chapters 18 era isso. Era 12, e era 18. o texto original tem 70 a 80 páginas. Pronto, é isso. Ok. Embora que algumas versões traduzidas com comentários possam ter mais de 650 páginas. Traduzidos com comentários faz sentido. Há muito comentário para se fazer ali. Imagino que sim. É mais comentário que história. Claro! Sim. Sim, eu consigo imaginar. Não, é quase um estrangeiro de tamanho. Que tu também leste em quase tipo Sim, sim. uma semaninha. Sim, foi em Foi rápido. 4 sentadas, basicamente. Sim, sim. Vocês leem rápido vocês. Sim. E tanto gostavas da mitologia, mas também foste pelo lado assim mais filosófico e espiritual da coisa. E o que é que tiraste de novo de lá? Que não sabias? O que é que tirei de novo? Entendi melhor o conceito de Dharma. E acho que isso foi a parte mais importante para mim, de toda a leitura. Até porque é um bocado toda a tese daquilo é muito centrada no Dharma, tendo em conta a situação do texto a nível narrativo. Porque é literalmente alguém a convencer outra pessoa o porquê que essa pessoa tem que fazer o, o que tem que fazer. Tens que fazer isto porque é o que está certo. Só que a moralidade é uma coisa um bocado mais dúbia. Não é como, por exemplo, no cristianismo que estamos habituados, que é tens que fazer o que está certo porque Deus disse que está certo. Não é bem assim que funciona aqui. E pronto, toda a justificação parte muito da mesma coisa que o budismo tem, mas isso eu já conheço, que é todo afastarmos-nos do desejo e renunciarmos todas essas coisas que nos prendem e contaminam, etc. Uhum. No entanto, quando a gente se afasta disso, o que é que sobra, não é? Porquê fazer coisas se nos desapegamos de tudo? Pronto, é daí que vem o Dharma, que é o dever da pessoa. E pronto, isso tudo é um conceito super interessante e te faz pensar um bocado. Qual é que é o meu Dharma? Qual é que é o Dharma de qualquer pessoa? Porquê é que a gente Sim, faz o sim. que faz? O que é suposto a gente fazer? O que é certo para nós fazermos? Tudo uma coisa interessante. Sim, por a maneira que me introduziste a coisa foi pronto, tu libertas-te dos desejos e tudo mais, do attachment, da ligação às coisas, mas ainda tens o teu Dharma que tens que seguir. E no caso do personagem que está a tentar ser convencido, é fazer uma guerra. Estou desapegado, não tenho desejo, mas o meu o meu dever é ir para a guerra. Sim, pronto, aquilo é apresentado de uma forma mais poética. É que o Krishna, ou Vishnu, diz diretamente que o Dharma do Karna
do cara não, do Arjuna, é ser um guerreiro contra o mal. E aquelas pessoas estão a fazer mal. Portanto, ele tem que ir lá lutar, por muito que ele não queira. Porque é esse o dever dele. Ele é um guerreiro, ele protege. Esse é o Dharma dele. Hoje em dia ainda consideraríamos moral essa ação, lutar pelo bem, ou lutar contra o mal, pronto. Só talvez hoje a nossa moral vai um pouco contra a parte de fazer guerra em si. Sim, sim. Mas pronto, aí entra toda a parte espiritual e, para interpretar o texto, porque eu nunca gosto de interpretar este texto de forma literal. Portanto, é sempre mais giro fazer a tradução para a nossa realidade de, ok, nem todos nós temos que ir lutar numa guerra para salvar a nossa terra, mas todos nós temos que enfrentar aquela pessoa má que nos chateia ou que chateia quem a gente gosta e dá valor. Sim, Se calhar o nosso Dharma é esse, é proteger os nossos. Não tem que necessariamente ser com uma espada. Mas... ou um arco, no caso do Arjuna. Também funciona. Também funciona. Mas uma espada é fixe, é intimidante. Uma espada é mais íntimo, sim. Não, espada na fantasia é tudo, né? Exatamente. Nunca mais me sai da cabeça aquele vídeo do Tangent, by the way. Aquele vídeo do Tale Foundry sobre porquê espadas e não qualquer outra arma. E acabar, pronto, a moral da coisa acaba com às vezes uma espada. É tudo menos uma espada. Yeah, exatamente. Mas pronto, voltando atrás, está a dizer que temos de enfrentar, ou está mal, essas coisas. Ou seja, o importante é não estar parado, correto? Sim, o Krishna é muito incisivo nessa parte, no que tão mal como ir contra os ensinamentos dele é saber os ensinamentos e não fazer nada. Ele pesa muito, é preciso fazer coisa, é preciso fazer trabalho. Há um nome e tudo para isso, mas pronto, só li uma vez, ainda não estudei o texto. Mas ele dá nome mesmo para isso e pronto. E é todo um ponto muito grande que ele faz ao longo de uns quantos capítulos para combater a inércia. E já agora, quem é Krishna? O que é visto no... Sim, já agora, exato. Pois, há todo o contexto. Ok, então. Eu sei que tu sabes, mas Pedro, tu estás a par do hinduísmo? Não. Ótimo. Assim facilita explicar para alguém. Vou aprender com a audiência e enquanto estou a ouvir. Basicamente, eu não sou nenhum expert, né? Disclaimer, eu sei o que aprendi. Basicamente. Os experts também. Exato. Pois. Olha, bem isto. Mas pronto. Basicamente, no hinduísmo há 3 assim, divindades principais, que é Brahma, para representar a criação, Vishnu, para representar a preservação, e Shiva, para representar a destruição. E pronto. É tudo muito focado em Vishnu, e há vertentes inteiras do hinduísmo que tratam Vishnu como ainda acima destes 3, que o tiram desta trindade, porque pronto, questões mitológicas, não é? Brahma criou, Vishnu manda agora, Shiva vai destruir no futuro, quando for o fim do mundo. Acontece. Eles têm um ciclo todo que dura não sei quantos milhares de anos, com várias eras e tudo, aquilo está lá tudo dividido. Sim, e nós estamos na última, há milhares de anos. Supostamente faz sentido. Pronto, é giro. Um dia acaba. Qual é a nona? Não sei, eu acho que são 7, mas não tenho certeza. Se não me engano, esta é a era de Kali, que é também uma deusa da destruição e tal. O Shiva depois dança, o mundo acaba e recomeça. Kali também é um avatar, correto? Sim, é um dos avatares de Shiva. Não, é um dos avatares de uma das mulheres. Não, da mulher de Shiva, exatamente. Uma das? Não, porque é só uma. Eu confundo porque há interpretações que dizem que ele tinha 2, mas
E qual é que é essa uma? Como é que se chama? Já não me lembro. Qualquer coisa com B também, ou com D. Mas era uma deusa que, se não me engano, é mais voltada para a justiça, Atena style. Ok, E sim. que um dos avatares dela é uma deusa da guerra. E um dos avatares dela, ou seja, um avatar de um avatar, é a Kali, que é a deusa da violência, basicamente. Ok, ok. Ah, rapidamente, o que é um avatar? Ok, avatar. Porque na mitologia grega, que a gente está habituado, temos os vários deuses, né? São todos. Temos Apolo, Zeus, Poseidon, Hades, whatever, boés. No hinduísmo há muito poucos deuses, porque a maioria são avatares de outros deuses, ou seja, são outros deuses que como que se afunilassem num conceito dentro do seu domínio e têm personalidade própria. Lá está, tens este exemplo dessa deusa, que é uma deusa relativamente pacífica, que consegue, por avatarismo, ou seja, torna-se avatar para uma deusa da guerra, torna-se avatar para uma deusa que bebe o sangue dos inimigos. É como se nós nos concentrarmos só no aspecto da violência de uma deusa ou um tanto pacífica. Sim. Sim. Também entra no serem tipo a materialização, às vezes, dos deuses, não é? Sim, porque pronto, depois entra nisto, porque nós falamos ainda agora de Krishna, porque o Krishna é o avatar mais famoso do Vishnu. Ou seja, o Deus veio à Terra em forma de avatar, que é o Krishna. Krishna é Jesus. Estou brincando. Mais ou menos. Aliás, não has de ser o primeiro, e por muito que seja pela piada, acredito que haja muita gente que faz essa associação. Até certo ponto, imagino que sim. Até porque Krishna tem cultos inteiros que tratam o hinduísmo como só para o Krishna. Ok. Sim. Pronto, e na parte mitológica é muito giro. O Krishna é um personagem super interessante porque é suposto ser um mediador. E durante as épicas e as histórias e as mitologias e os contos deles, está lá sempre o Krishna como uma força do bem, quase como o Buda funciona na parte mais mitológica do budismo. Pronto, é uma força que está lá sempre, num eterno chill, porque ele é o universo, portanto ele está bem. Sim. Acho que é uma das características quando és o universo em pessoa, acho que estás sempre bem. E pronto. Faz sentido. E uma coisa que eu me lembro de tu contares da Gita é se tu não quiseres saber do universo, o universo não quer saber de ti. Mas se tu quiseres saber do universo, ele quer saber de ti também. Sim. É engraçado utilizar essa ideia com o universo encarnado. Não, ele tem uma frase muito boa sobre isso que eu agora tenho que ver se eu encontro. Mas. Exato, é uma coisa assim. Que é. Ele não é amigo de ninguém. Porque ele, sendo parte do universo, ele é indiferente a tudo. Porque tudo é. Ele é tudo, mas nada é ele. Uma coisa assim. E ele é indiferente a tudo. No entanto, se alguém o procura e o trata como amigo, é assim que ele diz, ele é amigo de volta. Eu gosto de interpretar isto numa de, se nós de facto tentarmos procurar entender porque é que o universo funciona como funciona, o universo vai nos dar as respostas de porque é que ele é como é. É assim que eu interpreto esta forma de amizade. Dá para ver por aquele ponto também, assim, se tu fores um tanto mais, vamos dizer, fatalista ou depressivo e disseres que o mundo é terrível ou não vale nada, realmente vai parecer assim para ti cada vez mais, mas se tu fores apreciando mais e buscares as coisas que ele tem, ele revela-se. Sim. É isso mesmo. E outra coisa, assim, uma tangente rápida do
uma coisa que disseste há bocado, que é o deus da destruição estar com a deusa da justiça. Ah, É engraçada a visão dos hindus sobre o Shiva e a destruição em si. sim, é uma coisa que eu gosto muito das religiões mais para o oeste, que está tudo muito tranquilo. E isto inclui a forma como eles veem, por exemplo, um deus da destruição que se nós formos pensar para o nosso lado, o que é que a gente pensa? Pensamos em Hades, pensamos na Hela da mitologia nórdica, pensamos no inferno, pensamos em tudo o que é mau, não é? Quando a gente pensa no fim, pensamos na possibilidade de ser algo mau, ou na destruição, ou na morte, etc. Eles tratam o Shiva como é um chill guy. Ele está na paz, está só à espera que toque o relógio para ele acabar com tudo, porque eventualmente volta outra vez. Portanto, faz parte de um ciclo. E é uma visão muito saudável do fim das coisas. O fim das coisas faz parte da existência das coisas. Uhum. Sim, é isso que eu gosto mais dessas religiões também. É que essas figuras, por exemplo, como entendem como o ciclo funciona, como as coisas funcionem, não há razão para ir contra, ou seja, o aceitar e ir com torna-os assim mais descontraídos. Sim, e é aquela coisa que a gente também já falámos um bocadinho. É a diferença entre as religiões mais focadas na pessoa do que no Deus da religião. Sim. Pronto, eu acho que há uma diferença e a gente nota à medida que vai estudando e lendo que parece que há muito esta quase polarização de que há duas vertentes. Ou é uma religião que venera um Deus pelo Deus, ou é uma religião que venera um Deus, mas porque apenas mostra o caminho para melhoramento pessoal. Uhum. Ou seja, até porque o objetivo das religiões, pelo menos o que eu considero o selling point, por exemplo, o selling point do cristianismo, qual é? Qual é o benefício Deus. de nos convertermos? O que é que a gente ganha no fim? Vais para o céu quando Pronto. morres. Esse é o objetivo, né? Uma boa vida no céu. Uhum. O hinduísmo ou o budismo não te dão nada disto. Não há céu, não é? Não. Portanto, por isso vendem-te outra coisa. Vendem-te que tu podes estar bem aqui, na Terra. E isso é muito mais interessante, pelo menos para mim. Não, sim, e juntamente com isso tem, pronto, que consegues estar bem aqui. Mas como eu acho que isso não seja suficiente, estás a carta do é ok as coisas acabarem, faz parte. Sim. Porque eu acho que bom, aqui está uma coisa que pode não soar muito bem para alguns. É muito fácil vender a ideia de um mundo perfeito se esse mundo é inalcançável neste momento. Seja muito fácil eu dizer tu vais para o céu e vais estar no paraíso e vai estar tudo bom. Sim. Isso é Sim. fácil de dizer. Se é ou não, se funciona ou não funciona, isso é outra história, mas é fácil de prometer isto. Agora, alguém prometer-te que não, tu podes sentir-te assim, mas agora, aqui, com as circunstâncias que tu já viste, no mundo que tu já conheces, é possível Não. ser assim. É muito mais difícil. Não é? Sim. É mais difícil, mas é mais mais. realista. Exatamente. É por aí. Isso aí vai de cada um, mas sim. Isso é por aí, mas pronto. Pelo menos para os três aqui é. Exatamente. Sim. E lá está, é essa a diferença que eu lembro até hoje de ver um gajo a falar sobre isso, que acho que é bottom-up, que é de ti para fora, ou seja, cá deste lado, Uhum. cristianismo, judaísmo, islamismo, depois as up-bottom, or up-down, Sim. que vai para ti, como o budismo e o hinduísmo. Uhum. Que mesmo que eles tenham deuses, tanto uma quanto a outra, mais ou menos, Sim. não está tanto no foco o Deus. É mais o que ele realmente está a ensinar, que é para agora. Não, sim, eu gosto muito disso porque é uma coisa que, pelo menos nos textos que eu tenho noção,
não é uma diferença assim tão óbvia. Uma diferença que se nota mais na prática. Uhum. Pois eu sei que a gente está a tentar inclinar mais para o oeste, mas o cristianismo, o nosso amigo JC, pregava muito para as pessoas viverem como ele, não é? Sim. E é isso que é a mesma coisa que as antropocêntricas ou as top-down fazem, é pegar na sua figura sagrada e usá-la como modelo, como guia, como forma de viver. Ele não é o pastor para nada, não é? Sim. É suposto guiar para algum lado, para uma forma de viver. Mas depois diferem no fim. É interessante que há uma diferença aí, embora na parte asiática todos tenham essa parte do top-down. Por exemplo, no daoísmo não existe propriamente uma figura, existe tipo um caminho. E tu queres, no final, meio que entendê-lo. Mas não existe uma figura. É uma Sim, diferença sim, sim. interessante. Essa é outra. Esse é um ponto engraçado. Que o daoísmo é quase que um naturalismo. Mas não tens uma figura, tens o flow das coisas, a corrente do universo. Sim. Diria que é muito complicado convencer alguém a entrar aí. Sim, Tendo em conta todas as outras, porque pronto, as que reinam hoje em dia, que nós sabemos quais são, cristianismo e islamismo, reinam se calhar porque para a pessoa comum é mais fácil de convencer. E também por causa da região, porque nós também vemos grande influência budista no Oeste. Se calhar também só por causa do qual é que teve mais sorte em difundir-se. O daoísmo não se propagou tanto e não tens muitas vertentes mesmo por isso, porque o budismo chegou e misturou-se com tudo. Sim, tanto que o próprio daoísmo tem um bocadinho de budismo ali lá pelo meio. Sim, eles misturam-se bastante. Aliás, a nossa vertente favorita é uma mistura dos dois. Sim, sem spoilers ainda. Desculpa. Mas como estavas a dizer, a diferença entre o JC para o B é SG. Era o que eu ia dizer. Pode usar o SG se quer teus nomes. Podes usar o SG. Nosso amigo Siddhartha. Sim, o meu puto Gautama. O grande B. O Big B. O BB King. Oh não. Gostam de blues? Estou a brincar. Enfim. Acho que assim, a grande diferença é que muita gente concorda que são até parecidos e até antropocêntricos, como estavas a dizer. Top-down, estava a dizer up-down, estava a dizer mal. Sim. Mas pronto. Acho que a crucial diferença é mesmo aquela do Jesus diz essas coisas todas, Buda diz essas coisas todas, depois viram-se, mas porquê? Vira-se Jesus, porque Deus. Vira-se Buda, porque sim, porque ficas bem. Sim, porque é melhor viver assim. Sim, isto claro, resumindo textos imensos. Não, resumindo milhares de anos de desenvolvimento teológico. Sim. Sim, lá está. Mas é aquela coisa que, principalmente para pessoas cá deste lado, imagino que seja o resgate ir para essas quando a de cá falha. Deus está a falhar. Ou, quer dizer, supostamente Deus não te falha. Tu só estás a ir pelo flow das coisas que estão escolhidas. Sim. Sei que tens livre-arbítrio, mas pronto. Mas até que não, se calhar a tua fé não é assim tão forte e resiliente como a da tua avó, se calhar. A tua avó super cristã. Por isso vais para o outro, que o outro não te vende este tipo de coisas. Disto dá até um guidebook, vamos dizer desta forma, para o agora. Não que eu queira reclamar de cristianismo.
Longe de mim. Longe de mim, que há muitas coisas que, antes sequer de eu dar-me melhor com o budismo, já havia certas coisinhas que eu lembro, e ainda estão na minha cabeça, do cristianismo. Do Novo Testamento, pelo menos. Sim. Eu, por acaso, infelizmente, a minha progressão religiosa sempre foi... Como eu comecei de fora, muito de fora, numa casa nada ligada à religião, nem nada, foi muito fácil começar uma jornada sem qualquer tipo de ligação e sempre visto de fora. Ou seja, pronto. Portanto, eu comecei muito naquela fase de adolescente chateado, que é Sim. não me dão respostas, por isso é estúpido, e não fazia o esforço. Mas pronto, uns anos foram passando e rapidamente isso passou. Não, sim. Acho que os três aqui tivemos essa fase. Eu tive de certeza. Sim. Eu tive. Aquela fase de ser ateu é fixe, então eu sou fixe quanto mais ateu eu for. All in no ateu. Sim, quanto mais ateu for, melhor. Ateu, eu ser tão ateu ao ponto que a própria palavra ateu já nem se encaixa bem, é quase anti mesmo. Não, sim, quase que parece outra religião. É uma religião de estar contra outras religiões, quase. Não, que aí entra aquela coisa de... Eu adoro a definição do Yuval Noah Harari, o que escreveu o Sapiens e o Homo Deus. A definição dele de religião, que ele gosta de fazer a separação entre religião e caminho espiritual. Okay. Religião é um conjunto de leis morais para manter a sociedade tipo na linha, vamos dizer. Ou seja, se começa a criar uma sociedade pela primeira vez, olha, matar é errado. Uma coisa na vilazinha, longe de tudo e tudo mais, o vizinho chateia-te, dás uma porretada no vizinho e pronto. E isto dito insensivelmente. Sim. Mas pronto, só de um ponto de vista útil. Dás uma porretada no vizinho, pronto. Toda a gente sabe o que é que aconteceu, porque é que aconteceu. Alguns ficam chateados, se ficarem chateados vão para fora ou não. Pronto, acabou. Numa sociedade, se isso acontecesse, numa cidade que funciona, se isso acontecesse, não funcionaria. Se eu fosse dar uma portada a toda a gente que me chateava, meu amigo, já estava preso com 75 anos de prisão. Não, preso? Não, tinhas levado uma de volta já? Pois. Exato. Não, exato. Sim. Não vais preso. Eventualmente ia só restar um. Que é o que dava melhor pancada. O último a dar, a última portada. Exato. Sim. Pronto, e aí voltamos a ser macaco. Sim. E entra aquela coisa que é, pronto, nós para funcionarmos em grandes números precisamos de alguma coisinha para nos manter na linha. E leis não é o suficiente. Olha, que é a base de punições. Olha, não podes matar. Porquê? 25 anos de cadeia. Está bem. Mas depois chegas ao... Chega-te ao limite aquele dia e tu... Eu dou os 25 anos. É na boa. Não, muito... Não, só o pequeno parênteses, porque tu mencionaste o estrangeiro há bocado. Também tem um bom exemplo de o que acontece se tu não entendes o porquê que não deves fazer algo interiormente. Porque às vezes a sociedade pode se tornar numa coisa que é alienígena a ti e tu ficas, eu não concordo com estas regras e eu não tenho nada dentro de mim que me diga que eu devo concordar com elas. Sim, portanto, faço o que bem me apetecer e corre mal, não é? E depois corre mal. Sim. Quem leu sabe, não acaba Sim. bem. Não acaba bem. Mas exato, eu estava aí que, ou seja, leis não é o suficiente, dar-te punições não é o suficiente, dar-te alguma coisa em que tu piamente acreditas de forma, pronto, religiosa, algo que está acima de ti e
a princípio, ou gosta de ti, ou tem uma autoridade que tu nem consegues negar, aí chega ao ponto de tu, ok, se calhar, que como Deus disse, hoje não estou uma portada. Porque é errado. Eu gosto muito disso porque entra naquela pergunta teológica de o que é que veio primeiro, Deus ou o homem? O homem criou Deus ou foi Deus que criou o homem? Entra muito nesse lado porque, pronto, a gente assume por essa lógica que Deus criou o homem criou Deus mesmo para isso, para servir de compasso moral, de certa forma. Sim. Pronto, só que a coisa é vendida ao contrário. Não é? Sim, lá está. Pronto, Para te meter o compasso moral. Exatamente, mesmo porque, ok, eu não posso só dizer acredita nesta cena que eu inventei e dizer, não, esta coisa já existia, só estou a revelar a ti. É uma forma mais fácil de vender às massas. Até porque Sim, se queres criar algo que seja um compasso moral, tens que lhe dar muitas características positivas para as pessoas pensarem, isto é algo que eu quero seguir. Agora, e uma dessas características normalmente implica a omnipresença, a omnisciência, essas coisas todas, não é? Vamos levar ao extremo. Vamos dizer que é a melhor coisa em todos os aspectos. E isso implica viver para sempre, não é? Um ideal. Nos últimos dias que temos falado sobre várias religiões e pesquisado sobre várias, lá está, saindo outra vez do Oeste. E claro, esta conversa está a ter uma visão quase antropológica, sociológica. Por isso, é capaz de ofender alguns crentes, mas com um ponto de vista mais observador de como as coisas funcionam. Acho que é possível ouvir isto, mas pronto, onde eu quero chegar agora é pronto, tens que vender com muitos pontos positivos. E tu contaste-me da forma que Maomé Maomé? Era? É capaz de ser. Acho que estás aí pelo sítio, sim. O profeta islâmico sim. vendeu a ideia a vários grupos lá na Arábia. Eu vou dizer Arábia porque eu não tenho certeza da zona, mas é por Meca. lá. Meca, exato. Como é que vendeu a sua ideia, tendo em conta que havia tantas assim diferentes? E o que é que ele foi colocando na sua? Não, sim, aliás, é uma história que a mim me fascina um pouco, até porque é daquelas coisas que, mais uma vez, antropologicamente, eu acho que teria muitas consequências positivas antropologicamente a gente falar mais sobre isto, principalmente sobre o islamismo. Acho que é super importante falar-se mais sobre isso, porque, pronto, alienar uma coisa nunca é bom e só leva a consequências negativas e a coisas ridículas. E toda essa história é muito interessante ver como é que Maomé foi pregar algo muito semelhante ao cristianismo para essencialmente tribos pagãs. Acho que era praticamente o que eram na altura. E foi completamente expulso e tratado como alguém que estava insano, não é? E é muito interessante porque, olha, é a segunda maior religião do mundo. Se calhar a gente devia, não é? Se calhar ele tinha alguma razão. Sim. Os profetas, na verdade, realmente merecem a praise. Mas porque foram os melhores sociólogos da sua altura. Exatamente. Meu Deus do céu. E depois também entra aquela coisa... Outra vez de um ponto de vista antropológico, se calhar somos cancelados, sim senhor. Da Bíblia. Unir várias histórias e crenças, rituais pagões ou pagães? Pagães. Seria interessante saber. Não sei. Qual, Pedro? É o que eu ia fazer. Já estava a tratar disso. Plural de pagão. Não, sim, mas pronto, toda a gente sabe aquela história de que é pouco provável que Jesus tenha nascido 25 de dezembro, porque grande pontaria coincidir com um festival pagão. Um dos mais importantes, aliás. Mas pronto. A Páscoa, que também tem a ver com a sua
ressurreição Uhum. também ter a ver, calhar, num Sim. ritual pagão, uma festividade pagã. Pode ser coincidência, mas se formos céticos, Não, Sim. Porque ele é Deus. ia bem. Porque ele é Deus. Eu bati na garrafa sem querer. Porque ele é Deus. Calhou mesmo por calhar, irmão. Não foi Não, coincidência. sim, acontece. Foi para unir os povos. Mas pronto, se a gente fizer o argumento de nos pormos do outro lado e pensarmos, ok, e se ele não é? E se isto é tudo uma estratégia de marketing? Não é? Se formos todos completamente céticos. Sim, sim. Não, eu adorei descobrir essa diferença de cético e cínico. Que para mim, pronto, antes do secundário, antes de darmos isso a filosofia, para mim era quase a mesma coisa. E é a grande diferença. O cético questiona, o cínico não acredita. Os cínicos são os cínicos são os desagradáveis, os céticos costumam ser chatos. Exato, Mas é por até aí. certo ponto. Não, Até certo ponto. porque tu consegues conversar com um cético. É só entrar no mesmo jogo, não é? Sim. Ele apresenta-te uma dúvida e tu entras, ok, então vamos explorar essa ideia. Ou um cínico diz logo que não e acabou a conversa aí. Sim. Não. Ah, é que nem. É um ateísmo a quase toda a crença. E não digo só crença de religiosa, Sim, é sim. o achar. Exato, a tudo. A qualquer tipo de experiência subjetiva. Sim. Já agora, Pedro, Complica. resultado? Pagãos. Pagão. Pá, não acertei nenhum dos dois. Boa. Faz sentido, sabes? Porque, lá está, cidadãos, né? Sim. E é uma palavra com género, por isso também existe pagãos. Faz sentido. Uma mulher pagã, um homem pagão. Pagão. Faz sentido, sim. Mulheres Sim, sim. pagãs, homens pagão. Pagãos. Pagãos. Palavra nova que é estranha de pensar agora. Bem, Enrola no. para os cidadãos. enfim. Não. Disclaimer, são dois escritores aqui. Profissionais. Profissionalismo são máximo. Enfim, aquelas aulas de sintaxe que eu vou ter vão ser muito boas. E de léxico. Enfim. Onde é que estávamos? Foi Jesus? Foi a Bíblia? Não, foi a Bíblia? Foi Maomé? Sim, mas pronto, tudo para dizer que antropologicamente, já concluindo um bocado esta parte, é tudo muito subjetivo. Cold take. No entanto, esta divisão é muito interessante, tendo em conta as sociedades que foram crescendo à volta destas. Nós analisarmos culturas de religiões antropocêntricas ou teocêntricas, vá. E analisar como é que isso aconteceu, porque, por exemplo, porque é que as duas maiores religiões são teocêntricas? E porque é que são essas religiões que são propagadas mais em todo o mundo? Porque tu não tens publicidade nenhuma ao hinduísmo ou ao budismo, não é? No entanto, garanto-te que toda a gente aqui sabe o que é cristianismo. Islamismo não, porque a propaganda é exatamente a oposta. Mas no nosso lado do mundo, somos um bocadinho mais para outro, temos ao contrário, não é? Sim. Portanto, antropologicamente é interessante ver isso do porquê que isto acontece. Eu acho que tem muito a ver com a ideia da salvação, da ideia de como ambos os estilos abordam o que é a salvação. Sim. Para de pecar, ou tem calma contigo. Sim. Os dois lados da moeda. É entre isso e a ideia de uma identidade superior que te julga. Sim. Sim. Não. É isso, tanto a salvação eterna, que pronto,
morte assusta porque não sabes o que é que acontece depois. Se te vierem e disserem é parecido, só que bem, a 100%. E depois essa do Deus, que eu gosto daquela ideia, assim, antropológica outra vez, de que, pronto, tu chamas a Deus, cristianismo, a Deus de Pai também, porque a maneira deles implementarem a sua autoridade, pronto, o budismo, a autoridade do budismo é acalma-te, faz-te apetecer. Que o cristianismo é faz, se não, e entra aquela coisa, é Deus, é Pai, e se há coisa que Pai faz quando Sim. és pequenino, é isso, é manda-te, não no mau sentido, mas porque quer o teu bem, muitas das vezes, ou só porque estás a ser chato porque és uma criança que não sabe. Principalmente Mas- se fores ao Antigo Testamento. Exatamente. Aí sim. E imagina o que é numa civilização mais antiga, que as coisas é um bocadinho mais desordenadas E extremas. e extremas. Como é que é ser pai? Meu Deus do céu. Sim, não é aquela coisa de filho, cuidado a comprar o choca-pico que tem muito açúcar. Oh filho, não vais a brincar ao rio que tem jacaré, vais morrer. Não, sim, exato. Exato. Olha, tem cuidado ao atravessar a rua porque pode vir um carro. Ou tu tem cuidado de ir para outro bairro que te matam. Que te pegam em ti. Castada na cabeça, nunca mais te vejo, bro. É outra portada. Sim. Acabas escravo no Egito. Tem calma. Olha para onde é que tu vais. He was a great leader. Uma outra tangente, um bocado brain rotty. Oh. A aura do Deus do Antigo Testamento era tão maior. Aí é, bem. Desculpa. O Deus do Novo é... Ai tal. Mandar o meu filho. Vai espiar o pecado da humanidade. E guiá-los para uma nova crença, uma nova coisa. O do Antigo Testamento é... Ou libertas o meu povo ou mato toda a gente. Outra diferença. Entras na igreja, isto é sítio de reza, é local santo. Como é que era Moisés? Isto é terra santa. Não é. Descalça. Não é isso. Ajoelha. Meu povo, bem-vindo à minha terra e não sei o quê. Este é o meu filho e tal, o Espírito Santo, anjos, blá 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 blá. O antigo era descalça-te agora. Fazem terra santa. Comporta-te. Não, e é muito mais. Pronto. Agora vem a parte narrativa. É muito imponente a forma como ele se apresenta a Moisés. Ele não se apresentar como eu sou o teu Deus ou eu sou o Senhor ou coisa. Ele apresentar-se como eu sou o Deus dos teus pais. É uma forma muito mais imponente, pelo menos para mim. Sim. Que cria logo aquela ligação familiar, praticamente. É como eu estou contigo desde antes de tu existir. Sim. É muito imponente. Tem aura. Tem aura. Em termos modernos, tem aura. Temos modernos, muita aura. Respeitosamente. Não. Super respeitosamente, eu adoro. Lá está uma pessoa que dá-se muito melhor que a parte mitológica da cena, assim, personificação. Como Adoro. Sim. Acho incrível. Algo que, quando eu estava a tentar lembrar do que é que estávamos a falar, lembrei-me quando estavas a falar a maneira de como o cristianismo vê os de fora, como hoje em dia nós vemos os de fora. Toda a gente é dentro do cristianismo, nem que seja a base, mas os outros não. Do ponto de vista de hoje, que hoje em dia budista é estranho, é um maluquinho, hindu é indiano, não seja, mas pronto, um bocado de forma prejudicial, pejorativa. Exatamente. E Islão é terrorista. Pois. Entra aquela coisa tu disseste que a visão antropológica da coisa é útil para entender melhor este tipo de coisas e se calhar desapegar-nos um bocado desses
preconceitos em relação às outras religiões que hoje em dia, por exemplo, na Inglaterra, o problema que está a ser tantos muçulmanos estarem lá, uma percentagem enorme de muçulmanos, e eles a passarem-se com isso. Não, e nem sequer precisas ir tão longe. O problema é que a malta acredita que existe cá com essas comunidades, porque lá é mais compreensível, porque efetivamente não é que seja um problema de sentido social, é porque é mesmo um problema mais de sentido económico, não é? Tipo, temos esta gente toda aqui, como é que a gente garante que toda a gente sobrevive de forma aceitável? É mesmo grave ter pessoas que entram para o teu país e que não conseguem viver de forma digna. Isso é um problema, porque ao fim do dia o Estado é responsável por dar às pessoas, ou pelo menos enquanto não for mais inclinado por outros lados políticos. Sim, manda para fora. Sim, mas pronto, só que nós aqui temos uma mini versão disso, muito por causa de propaganda, mas nós também temos um pouco disso aqui. Temos comunidades muçulmanas que também não vivem nas condições que merecem, não é? Sim. Que eu vejo que às vezes fica aquela coisa que se calhar não na televisão ou em transmissão pública, porque eu também não vejo muita. Mas, por exemplo, ao conversar com certas pessoas, vejo este tópico ser um bocadinho sensível. Por exemplo, Martim Muniz. Que eu não vejo problema em falar disso vendo como é. Sim, exatamente. Que é como tu vês em muitos outros países. Os melhores que tu tens é ou Chinatown, nos Estados Unidos, ou um outro que eu sei que não acho que toda a gente saiba, mas porque eu vi Monster e depois fui pesquisar realmente uma cena. Na Alemanha? É na Alemanha os bairros turcos, que é a mesma coisa. E só acontece que nós acabamos por, no século XXI, não no passado, mas neste século, tivemos um desses bairros lá em Lisboa. Não, sim, e não só, é daquelas coisas que infelizmente é muito fácil começar a pender para o tema óbvio, que é o puro racismo, mas mantendo-nos longe disso. Sim. Só mesmo porque é uma discussão chata. Sim. Não. E até merecia um próprio episódio para desenvolver bem a ideia. Exatamente, e é uma discussão chata. Portanto, mantendo-nos no racional, nós no século passado havia muitos bairros portugueses pela Europa, alguns que ainda há, não é? A lógica é exatamente a mesma. É um povo que se mudou para um sítio estranho e procura conforto nos seus. Não há nada mais humano do que isto. Sim. Nada. É tão humano como escagar todos os dias. Sim. Mas lá está. Conhecendo melhor as culturas e as religiões, que é mais o foco deste episódio, ajuda a quebrar um bocado esse preconceito. Até porque eu lembro de ver um influencer, o Nas Daily, não sei se vocês conhecem. Eu vi-o muito antigamente, porque ele era daqueles canais que ia por todos os países do mundo e fazia uns 2 ou 3 vídeos a falar sobre esse país que foi. Hoje em dia eu não sei se ele... Eu acho que ele continua a fazer isso, mas não é tanto o foco, porque pronto, temos países limitados. Mas... Infelizmente não há novos. Não há mais mapa. Não há. Novos pode haver. Novos pode haver, é verdade. Espera uns anos. Mas sim. E um dos vídeos dele que eu vi há umas semanas foi sobre o que é que cada religião faz melhor em termos de comunidade. O que é que a comunidade é excepcional em cada religião. Interessante. Okay. Vamos começar por uma que nem foi mencionada até agora: judaísmo. O judaísmo, a melhor coisa que faz é comunidade em si. Comunidade, tipo, pelas palavras dele, claro. Manter uma comunidade unida.
pronto, é o que tu já vês bastante, que é que pá, também é alvo de preconceito a alguns, que é os bairros de judeus, ou judeus estarem sempre juntos, que é uma coisa que eles na própria comunidade têm, que é ajudar-se uns aos outros, mesmo que tu não conheças diretamente. Pronto, isto reflete-se na própria religião deles. É uma religião muito focada na comunidade e no grupo. É uma religião muito. Nós lemos isto há pouco tempo, bastante sobre isto, que é uma religião mesmo muito focada nos seus e valorizar os seus, proteger os seus, tratar dos seus, família, grupo, etc. Mesmo eles também porque por o judaísmo não ser só uma religião, mas uma etnia, uma raça própria, também faz com que os unifique mais como povo. Têm todas estas coisas em comum. Torna-se uma comunidade muito mais forte. Dá-me só um minuto, que eu tenho que abrir a porta ao gato. Foi mencionado. Então, Pedro, Então, tu o que é que achas? eu acho que, voltando um bocadinho à parte, por exemplo, dos grupos se juntarem, tem a ver com familiaridade, tanto com o que estavam a dizer. Tem a razão. O que fazer com que as culturas se conheçam e interajam há de desfazer o preconceito de um pedaço. Sim. Por exemplo, basta pensar um bocadinho qual é que foi o contacto que tu tiveste, por exemplo, com religiões até aos teus 18 anos, dizer assim. Maioritariamente cristianismo. Claro. Ou seja, mas por exemplo, eu diria que até eu ir procurar por mim próprio, fazer questão de ir à procura, nunca nada me foi dito sobre qualquer outra religião. Sim. E isso eu acho um bocado problemático. E é. Num mundo que é supostamente globalizado E com a comunicação diverso, que temos hoje em dia. Não, e até porque é tão estranho. Não é como se nós estivéssemos fechados dessas culturas. Porque tu tens noção de como é que funciona a cultura árabe, tens noção de como é que funciona a cultura indiana. Porque a isso tu és exposto. Não é? Só que para que tu não és exposto à religião em si? O que seria interessante quando é uma arma tão usada nos vários tipos de propaganda e whatever usados, não é? É um bocadinho por dominância de zona, eu diria. Mas sim. Não, claro. É isso. Não, sim, que eu também vejo por aí que a comunidade mantém-se dentro dela. Tem que ser mesmo alguém que tente ir para fora, espalhar. Às vezes não é bem visto. Pois. Mas diz mais das comunidades que estás a dizer. Sim, o judaísmo é melhor para criar uma comunidade forte. O que o islamismo faz melhor é pessoas disciplinadas. Sim, faz sentido. Pois o average islão, praticante de islão, garanto-te, reza as 2, 3 vezes por dia. Acho que era isso. 3. Tem no seu telemóvel a app para apontar para Meca. Não come porco. E Ramadão está on. O Ramadão, eu quero muito fazer. Por acaso também, o próximo quero fazer. Fiquei com uma pena ter sido agora. Foi agora há pouco tempo, não é? Sim, foi em março. Pois, fiquei com muita pena. Porque vou ter que esperar um ano inteiro para fazer. Queria muito fazer. Se bem que aqui em casa é um bocado difícil, mas eu queria muito fazer. Sim, era isso que eu ia dizer, um bocadinho complicado se tiveres família contigo. Aí vai se calhar. Se calhar a minha até gosta. É para cozinhar menos. Maravilha. E há uma outra coisa que eu também penso. Deve ser mais fácil no hemisfério sul. Porquê? Porque cá março é primavera. Pois é. Os dias estão a crescer. Pois
Pois é. Mas ainda não é horário de Isso é verão, verdade. portanto ainda é tranquilo nesse aspecto. Ou seja, os dias estão a crescer, mas ainda há mais noite. Sim, sim. Só no equinócio é que equilibra, portanto, em princípio. Sim. Não, que é aquela coisa que eu lembro de ouvir. Pronto, eu tenho contato com pessoas de países islâmicos, a ouvir aquilo do tem que estar à espera do sol desaparecer. Em consequência, lá está, como? Em consequência, perco horas de sono. Ou vais com fome ou vais com sono, o que é que preferes? Exato. Mas é, Por isso é que se perde muito peso aí. mas é muito interessante. E também que quando a gente falou disto eu esqueci, mas eu queria partilhar, fiquei muito triste quando acabou o Ramadão e a nossa comunidade islâmica aqui de Lisboa foi fazer uma festa para a primeira refeição depois, que é todo um banquete. E foram Sim, fazer uma sim. festa, a Câmara reservou-lhes um parque e tudo e coisa. E A sério? depois, sim, só que pronto, depois foi toda a gente a falar mal. Fiquei bué triste. Lá está. Porque depois de aprender o que é e como é, fiquei. Se fosse eu a festejar o fim do Ramadão, eu também queria uma grande festa com um parque para mim, para eu poder ir comer com a malta Sim, sim. e celebrar a ocasião, né? Sim. E por não é só não comer. Sim, claro. Que eu descobri isto há pouco tempo. Sim, não é só Além de não não ser comer. comer, é tu manteres uma vida É óbvio. na linha. A pessoa não pode dizer palavrões, não pode pensar mal, não pode fazer Sim. coisas más. Tens que estar nessa linha. É algo que requer o teu esforço ativo durante um mês inteiro. Sim, é dedicar o mês ao halal e Sim, fazeres o melhor possível. sim. Mas pronto. Pronto, judeu, comunidade. Islão, disciplina. Cristão, caridade. Compaixão. O que consegues ver. Dependendo da zona também. Mas Entendias? indo, estudando bem e não às vezes indo por uma igreja mais dúbia, Sim. ou uma vertente de igreja mais dúbia, que acho que é só ignorante dizer que não existe. Sim. É algo que pesa muito nisso. É a bondade e ser caridoso para o outro. Lá está. Por isso é que tu vês o Papa. Que o Papa Francisco levou isso muito bem. Sim. Que é para viver pobre, é para viver sem bens materiais e o que tem dá. Sim, mas pronto, eu acho engraçado tu falares disso de caridade. Quando, por exemplo, se formos procurar os estudos na net, qual é que é a religião que mais doa para caridade? Qual? É o islamismo. Lá está. Em alguns grupos, neste caso os estudos que eu vi foram no Reino Unido, chega a 500 paus por pessoa. Doados para caridade. E isso é muito. É bué. Isso é uma boa quantia. É bué. Pronto, porque faz parte. Um dos grandes pilares da religião é a caridade. Não, sim. E pronto, eu não me lembro. Que eu acho que ele também falou de hinduísmo e budismo, mas eu não me lembro, honestamente. Ficas a dever. Fica de ver para o próximo episódio. Tendo em conta o tamanho, se calhar há de ser uma espécie de uma continuação para este, porque eu ainda estou a ver muito tópico que pode ser falado neste. Sim. Um tópico interessante. Sim. E também porque nós conhecemos alguém que de certeza que ia adorar acrescentar as suas ideias aqui. Quem? Podemos chamar o Samuel. Pronto. Eu sabia quem é que estavas a falar, só quis que dissesse o nome dele para Claro. para ele ficar a ver. Não, Eu não vejo há algum tempo. Exato. Tenho certeza que ele ia adorar dar a sua visão na coisa. Portanto, acho que para o próximo fica
Sim, sim. Fica o convite e a gente depois faz também. Fala com ele, ver quando é que ele pode. Lembrando que se calhar este episódio está a sair a 1 de junho, se calhar, pois se calhar no dia que estou a ouvir isto, eu fui de férias estas últimas 2 semanas, por isso provavelmente no dia 25 não saiu o episódio. Eu bem que posso editar, que eu estou agora a editar o episódio de Bem-Estar. Estou a editar neste momento, ainda posso, depois de acabar esse editar logo o outro, mas pronto, aí perco mais tempo da minha semana, mas posso. Logo se vê. Faz o sacrifício. Vai, mártir. Estamos a falar de religião. Dá-lhe. O que pode acontecer é nós não termos aí episódio no dia 1 de junho, porque depois ficamos com 29, 30, 31 para gravar. Eu não vou gravar nesses dias. Eu também não dá muito jeito. Sai Night Rain. Não posso gravar. Come on. Vou estar ocupado. Eu também, mesmo assim. Vá, fazemos o episódio de 1 hora. Mas eu não posso nestes dias, que eu não vou estar cá. Pois é, o Pedro não pode mesmo. Mas qualquer das formas. Logística. Sim. Parando de dar spoilers. Há de haver uma semana sem episódio. É o que estamos a dizer. Essa possibilidade existe. Sim, Agora eu diria que se calhar meter os 2 de religião seguidos também não era uma ideia. Também acho que não. Honestamente. Não me parece ser uma ideia. Porque eu olhando para isto, não sei se é uma semana, se é 2. Depois. Porque assim, porque se eu meter dia 1, se eu não meter 25 e meter 1, começamos a meter o episódio que gravámos na semana. Pronto, é um bocado esse o objetivo. Sim, ficamos mais up to date, sim. Sim, eu prefiro Não é. gravar no início da semana e depois ter o episódio. Sim. Não é bebês para o editor. Sim. Não há o quê? A bébias, ou seja, não tens tipo facilidade. Sim. Não. Continua a ver. Se o já quiser dormir mais uns dias, a gente adia. Vamos ver. Qual é que é a nossa vibe? É chill. É abrir a porta ao verdade. gato. Se o gato tiver que ficar na rua mais uns minutos, acontece. Ficou a arranhar um bocadinho enquanto eu estava a falar de comunidade. Lá está. O gato espera. Mas voltando. Uma coisa que surgiu depois de falar sobre tudo isto, é o segundo episódio que eu digo, vamos falar sobre isto e não falamos só sobre isso. Ou nem começamos com isso. Se calhar chega de começar a anunciar assim os episódios. Sim, eu até diria que isso vai ser a norma. Somente se calhar aqueles que eu planeio minimamente, como foi o Dart e o de videojogos. Porque estes 2 que vamos sem nada, mas enfim. Uma ideia que eu e o Hugo tivemos foi a de, com este estudo sobre religiões e a ver as suas visões e tudo mais, eu pelo menos cheguei àquela ideia, e o Hugo também, não sei quem é que foi o primeiro a propor, mas chegámos àquela ideia do, não era melhor, em vez de estar a ler a Wikipédia ou o que o Google nos diz, e falar com uma pessoa de facto de lá? Este macaco fala como se eu não estivesse lá. Não estavas? Estava, quando disseram essa ideia, estava. A gente contou-lhe depois, sim. Contámos depois. Mas sim. Foi? Da maneira como estava a conversa, parecia terem chegado a essa conclusão lá. Mas pronto, ok. Não, foi antes, foi no dia anterior. Só não sei Mas de qualquer das formas. É a minha oratória, que parece, é sempre presente. Como a de Buda, estou a brincar. Rima. Enfim. Vai Siddhartha. Exalta verso. Vai Gautama. Enfim. Eu estava a dizer que é esta ideia de ir falar com este tipo de pessoas que o que não falta em Lisboa, uma capital, é este tipo de coisas. Várias igrejas cristãs diferentes,
seja católico ou não, mesquita, sinagoga, suponho. Eu não pesquisei sobre sinagogas, mas aposto que tem. Sítios hindus, Não, sim. sítios budistas. Se temos desses, acho que temos de quase todas assim as maiores. Exato. Sim. E isto agora manda a ideia do próprio podcast. É um bocado mauzinho de eu estar a se calhar a mandar esta ideia aqui. O que é que achas de documentarmos? E depois colocarmos Olha. aqui no Bria Porto ao Gato algo além do podcast. Eu acho interessante. Acho uma boa ideia. É um bom projeto. Levas a câmera. Sim. Vocês tipo Levas a vlogs? câmera, filmamos. Algo assim. Ou Não, um sim. mini documentário quase. Não, sim. Ok. Um documentário amador, diria eu. Um vlog trabalhado, sei lá. Vlog temático, não sei. Não sei qual é a nomenclatura. Mas sim, uma coisa assim. Uhum. E depois também vemos depois se a pessoa quer entrar na coisa, se fica só pela conversa e não pela câmara. Não, sim. Nem que seja só a gente ter a nossa conversa em privado e depois, pronto, relata. Sim, O que é que aprendemos? O que é que aprendemos hoje, crianças? O que é que aprendemos hoje? O padre é bonzinho. Muito simpático. É do Benfica. Não vou comentar na verdade. Pensando bem, não vou comentar. Isso é daquelas coisas que às vezes esqueçam que é quase a religião cá em Portugal. Sim. Mas pronto, nós aqui também não estamos a falar de certos pontos negativos das ou religiões ou a instituição que as prega e espalha. Sim. Até porque são os dois uma carga de trabalho. Sim, e outra vez, acho que é só ignorante dizer que eles não existem. Sim. Nas religiões em si é mais delicado, mas na instituição, que é uma coisa criada por nós, que nós somos falhos, e Deus diz isto. Não caiam em cima da gente. Não caiam em cima da gente. Fonte Deus. Disclaimer, recebam divinações sobre as respostas às vossas perguntas. Não, literalmente. Estou no exame da faculdade. É a C. Como é que sabe? Justifique. Eu sei. Aponta para o céu, fecha os olhos. Que isso? Por acaso, existem aquelas figuras, acho que foi na matemática, que perceberam certos conceitos após dormirem. Foi nos sonhos que eles entenderam certos conceitos. Mas o que é source? Os meus sonhos. Não vai acreditar, chefe. Eu vi um post no Reddit que era assim. Que era um gajo a dizer: como é que eu faço uma citação para um sonho? Como assim? Hã? Eu não, é que eu estava a escrever um essay há 12 horas. Fui dormir e tive um sonho que encaixa mesmo bem para tipo fazer uma metáfora aqui, só que ainda não encontrei como é que eu faço a referência. Amigo! Referência subconsciente. Não. Vamos introduzir esse amigo nosso, que algo que vem de ti não é preciso ser citado. Acho que sim. Não é para isso que serve mais ou menos as nossas entre grandes aspas, ninguém aqui está a escrever uma, mas não é mais ou menos para isso que servem as teses. Tu vais buscando as opiniões dos outros e tu mesmo formulas uma com um bocadinho da tua. É, um bocado. Teses. E voltando ao tema, as novas religiões. Como assim? As novas são. Não percebi. Pegas nas opiniões dos outros e acrescentas a tua. Tipo branches. Sim. Ok. Tipo criar algo que seja coisa para os outros. Ok, percebi. O que, modéstia à parte, é um conceito um bocado estranho ainda para mim. Como é que surgem novas religiões? Lá está. Interpretação. Eu às vezes penso que como é que surgem novas histórias. Não, sim. Como é...
Eu falo do sentido para quem é mesmo crente, forte na coisa. Alguém que seja crente forte mesmo na coisa, ou tens o, assim, vamos colocar dois personagens, o crente estudioso e o crente ignorante. Crente ignorante não se criam outras religiões, cria-se outras falsas religiões. Sim. Sim. Crente estudioso, se calhar vai pelo facto que surgem novas. Se calhar vai pelo antropológico também. Não será que as pessoas assim mais que entram nesta cena pela qual nós estamos a ir, o antropológico, se não será que elas às vezes tipo, escolhem mesmo o que acreditar? Que foi um. Bem, é o que eu faço, portanto. Lá está, Sim, lá mas está, isso exato. é a interpretação do que a pessoa tem do que assimila. Sim. Sim. Ou seja, chegas àquela do. Ok, eu estou a acreditar nisto porque é o que me faz melhor a mim. Que é o que me faz bem. Sim. As outras existem e eu vejo as outras novas a surgirem pelas razões. Se calhar que elas realmente surgem. Tu tens uma das mais recentes. Não é. Eu não sei se encaixa em religião, mas é o dataísmo. Que é. Tu. Pronto, em termos de valor, o que é que tem mais valor? O que tem mais valor é o que processa mais informação. Até agora, de acordo com dataístas, a coisa mais valiosa é a pessoa, é o ser humano. Porque nada processa, não tens um computador que processa coisas como o teu cérebro até hoje. Ainda. Pronto, lá está. Pois aí é que chega a discussão engraçada do dataísmo. E quando existir? Isso é interessante. Lá está. Cria um dilema moral giro. Eu só tenho que aceitar que o robô é mais valioso que eu a este ponto. Ao fim do dia, é um problema que algumas religiões já passaram. Por exemplo, o cristianismo, como vou usá-lo como sample para a religião teocêntrica com uma história bastante considerável, a forma como trata os animais. Como é que tu pões valor acima para o homem do que para o animal, quando nós somos cientificamente iguais em termos de componentes, não é? Sim, sim. Ou seja, não há nenhum valor intrínseco em ti acima do animal. Teve que ser criado artificialmente. Foi dito que a nossa consciência dá-nos mais valor. O que não dá, só nos dá mais consciência. Exato, sim. Mas pronto, foi preciso criar algo arbitrário. Eu diria que é um bocado por esse caminho que essa discussão se calhar vai, que é porque tu não podes dar mais valor a uma máquina do que a uma pessoa, senão tornas-te um culto, né? Exato, sim. Que venera um supercomputador. Não, e é aquela coisa que, por exemplo, aí é um culto a algo que está exatamente à tua frente e nós já vemos isso acontecer com pessoas em vez de máquinas. Sim, não costuma correr bem. Não costuma correr bem, costuma às vezes até ser muito estranho e se calhar não muito benéfico para os que E acho estão no que a esquema. pior parte desse cenário é que não só é um culto para algo físico que está à tua frente, é um culto para algo físico que está à tua frente, sobre o qual tu tens controle e criaste. Pois, tu podes muito bem pegar num computador com uma capacidade de processamento incrível e desligar-lhe o cabo da tomada, né? Sim. Sim. Mas ativamente não o fazes. Pronto. Só que entra essa questão de, por exemplo, se tu pões. Isto é giro. Se tu pões uma máquina a um nível moral acima de um humano, desligá-lo da tomada é matá-lo. Temporariamente. Sim, é o maior dos pecados. Pois, imagino que seja. Ou seja, crias logo ali uma cena muito amarada. Que também é religião. Que também é religião. Mas lá está. Conjunto de código moral.
neste código moral, a máquina está acima. Se a maioria das pessoas iria concordar? Não. Pois, não. Que também é um... Olha, é um outro fator interessante. Podemos entrar por aí. Que é... pronto, cada religião, de facto, é um conjunto de códigos morais para seguir. No entanto, nem toda a gente concorda com esses códigos morais. O que mostra que não vimos todos do zero. Certo? Sim. Porque se zero código moral fosse igual para toda a gente, todos nós íamos naturalmente escolher o melhor código moral, não é? Ou o mesmo, pelo menos. Não fosse o melhor. Ok. Estás a perceber o que eu estou a Sim, dizer? juntava-se partes de alguns. Se nascêssemos sem código moral, tipo Uhum. zero, íamos Todos tender para o naturalmente mesmo. para o melhor. Lá está. Eu não diria que seria necessariamente o melhor, mas íamos todos tender para o mesmo. Pausa, mas nós nascemos sem código moral. Ok, mas pronto. Daí a minha discussão. Se todos nós partimos do zero, porque é que não tendemos todos para o mesmo código moral? Não vejo ligação nesses dois conceitos. Não me parece ser o caminho. Se tu não tens. Para mim faz mais sentido se nós nascêssemos com o código moral, tendíamos todos para o mesmo. Por não nascermos, é por isso mesmo que há tantos e tão diferentes. Sim, Se eu tu, também iria mais para aí. se tu não tens moral, tu consegues escolher qual é a melhor moral? Não é escolher, vai-se desenvolvendo. Sim. Assimilas informações, crias o teu próprio Exato. código. É uma coisa que vai-se experienciando e desenvolvendo. Ok. Tanto que tu vais ter umas morais parecidas às dos teus pais. No geral. Isso é um Exato. bocado deprimente. Sim. O quê? Nasce A ideia limitado. de que... Não, a ideia de que a minha moral está condicionada pela moral de quem está à minha volta. Não, sim. Não. E eu só acho que é daquelas coisas que é muito giro fazer estas experiências psicológicas, thought processes, thought experiments, é isso. Sim. Num vácuo. Mas fazer essas coisas no vácuo torna irrealista, pois tu tens toda a cadeia de causa e efeito atrás de ti. Sim, claro. E ela não começa contigo. Tu estás no meio dela, nem no meio. Sim, mas lá está. Nós temos que começar por algum lado, né? No início dos tempos, Deus criou os céus e a terra. É aquela coisa. Quando Buda foi perguntado sobre qual é que é a causa primária, ou seja, se estamos numa cadeira de causa e efeito, qual é que foi a primeira causa? A princípio, Buda apenas sorriu e ninguém entendeu. Average Buddha moment. Mais tarde fizeram-lhe a mesma pergunta. Qual é que é a causa primeira? Buda então estendeu-se, apanhou uma flor de lótus no chão e mostrou a todos. De repente, entre os seus discípulos, um começou a rir, depois um segundo, depois um terceiro, e, à medida que todos iam entendendo, todos começaram a rir-se com o insight que Buda tinha acabado de dar. E agora? Vocês perceberam o insight? Tenho que ir meditar. Claramente tenho que meditar mais. O que eu tiro daqui, pois eu nunca ouvi a pessoa que me deu este exemplo, nunca cheguei à resposta da interpretação dela.
O que eu interpreto é que nós simplesmente não somos feitos para entender tudo. Que, pronto, Buda, estado de Nirvana, é tu entenderes estas coisas. É não seres ignorante o máximo possível. É estares iluminado perante como as coisas funcionam à tua volta. Mas, nesse caminho, haver também certas coisas que tu simplesmente não podes ou não consegues entender. Por exemplo, que hoje nós damos a definição de Big Bang ao início do universo, mas mesmo assim... Havia algo antes, sim. Não, mas assim falta pontos para entender o... Não, exato. E havia algo antes que tu não sabes o que era. Ou não entendes completamente o que era. Exato. Mesmo o próprio Big Bang não é o início. Pode ser o início do universo, mas não é o início de tudo. Há mais coisas. Havia coisas antes. Ou havia algum estado antes. O que quer que fosse. Há só coisas que nós só não conseguimos entender. E isso é ok. Ao menos foi isso que eu ouvi dizer. Okay. Pois, curiosidade, muitos contos budistas começam assim. Ouvi dizer... Sim. Que eu acho que é muito engraçado, porque pronto, é uma tradição passada por fala, palavra. Oralmente, exato. Por isso acho que é aquela coisinha engraçada. Começar com o ouvi dizer. Uma vez ouvi dizer. Ouvi uma história em que Buda, etc, etc. E eu gosto muito. O budismo tem esses pequenos contozinhos, as pequenas histórias que são muito boas. Sim. Será que isto é um bocadinho à parte, mas será que isso é para não haver mudança na história? Se calhar é para dar aquele, se calhar, toque de pessoal, de humilde à coisa que ouvi dizer. Não significa que tenha sido assim. Não, sim, eu acho que é para dar aquele toque de... O objetivo é preservar a ideia, não as palavras. Sim. Ok. Ou seja, pode não ser exatamente estas palavras, mas esta é a mensagem. Uhum. Sim. É um bocado que uma salvaguarda. Uhum. Mas enfim, o episódio já está com 1h30 e quase, pelo menos para o meu relógiozinho, e acho que podemos então deixar este resto para o próximo episódio, seja com o nosso convidado ou não. Uhum. Se não tivermos, infelizmente, se calhar continuamos só com esta parte do budismo. Se o tivermos, é cristão contra budista. Sai do soco. Sim, Espero que é o próximo episódio. Interessa-me muito ouvir, principalmente, não só a visão dele sobre outras crenças, mas essa, conhecendo, consigo deduzir, mas a visão dele sobre a relação da igreja com outras crenças. Uhum. Isso é o que me interessa, como alguém que eu sei que está relacionado à comunidade religiosa e uma pessoa principalmente cujas as visões eu concordo bastante. Sim. Tenho muito interesse no que é que ele tem a dizer. Se há alguém que escolheu um bom código moral, Sim. foi ele. E isto na minha subjetividade, vá. No código moral que eu fui pegando pelo que está à minha volta. Que deprime o Hugo. Ou razão. Mas enfim. Vamos então para as sugestões culturais da semana. Bora. Hugo, dá-me as tuas. Começo sempre eu, ok. Sim. Não? Tá bem. Acabas Ao por contrário da água que se roda, o início das sugestões culturais não. Ok, então pronto. Ora, infelizmente não consumi muita mídia esta semana. Pequei.
Mas, Tendo em conta este quadro, pecaste. sim, tendo em conta este quadro, pequei. No entanto, tenho, acho que, pelo menos, uma coisa interessante. Sim, um bocadinho interessante. Que é duas, vá. Só pela coisa. Uma delas é a própria Gita. Leiam. Ok. Ok. É rápido de ler, é bom, um bocadinho complexo, mas é capaz de ser dos textos mais analisados que existe, portanto conseguem muito facilmente encontrar não só o texto, como o texto e o contexto necessário adjacente. Quem é quem e o porquê do que é que as coisas se passam. E é muito bom. É hilariante. O Krishna é super engraçado. É muito giro explicar as coisas. E não só ouvi-lo, como é engraçado que ele é, mas o quanto a gente se identifica com o Arjuna, que é capaz de ser a personagem mais antiga com que eu me identifico. Porque nunca li um texto tão antigo e é muito giro sentir-me tão identificado com alguém que foi pensado há milhares de anos. Uhum. É incrível. É giro, é um bom texto. Vale a pena. Lá está. O ser humano não deixa de ser um ser humano. Uhum. E sempre os meus problemas existenciais. Sim. E a segunda coisa, é só um pequeno parênteses, porque tem sido a série que eu tenho visto antes de me deitar ou antes ou depois de jantar. Que já com alguns anos, mas só me deu agora para ver. Que é nada a ver com o tópico do episódio, o The End of the Fucking World. Da Netflix. Ok. É giro. Episódios curtinhos, um psicopata e uma sociopata fogem de casa. É o melhor resumo da série. Ok. Não vou censurar porque é o nome da Sim, série. é o nome da série. Se bem que o nome da série acho que tem um asterisco. no... Então depois dizes-me se tiver o do um bip. Não, tem. Eu sei que tem. Então vais levar um bip em cima. Yay! Um bip! Eu ia dizer uma coisa que ia causar mais um bip. Não. Enfim. Pedro? Também não tenho consumido assim muita coisa. Vou para um jogo que já tinha jogado há algum tempo que eu acho que ainda não sugeri jogarem. Nine Sols é bom. Lembrei-me à toa hoje. Queria jogar. E joguem Loco Roco, é engraçado. É uma tangente aqui mesmo no fim. Peço desculpa, mas este gajo às 10 da manhã manda-me foto. Olha o que é que eu estou a jogar. A Loco Roco ou uma coisa assim parecida. E eu, o que é isso? Não me responde. Eu não vi a responde o que mensagem. era. Eu não vi o que é. Mas é um jogo em que és uma bola que comes frutas para crescer. Monkey Ball? E vais salvando tipo os sítios. O 2 é para salvar os sítios, um é só explorar e apanhar os Miu-Mius, que é os bichinhos que depois vão para uma casa. É engraçado. É um jogo mais para criança, mas é giro. É mais nostálgico. Ok. Estou a perceber. Eles cantam. Cada nível tem uma música diferente. Isso é giro. E tu precisas de um certo número de uns para fazer uma cançãozinha, para fazeres alguma coisa no mundo de vez em quando. Ok. Mecânica engraçada. Musiquinha a gente gosta. Eu só queria expressar mesmo o meu à toa do... Que é isso? Não me responde. Está bem. Mas eu por acaso nem vi a tua mensagem de perguntas o que é isso. Acontece. Agora, eu tenho 3 recomendações. Um jogo, um podcast e um canal no YouTube. Ok. Curioso. O primeiro de todos. Todos têm mais ou menos a mesma onda, assim mais budista, espiritual. Se calhar um deles um bocado mais hindu. O primeiro é o canal Dare to Do Motivation, que há de parecer algo Andrew Tate Head Pill-like, mas não. É de onde eu ouço as histórias budistas desde há anos atrás. Uhum. E é um narrador bastante bom e
Gosto muito dos vídeos dele. Segundo, um podcast que também desde a mesma altura, quando eu comecei a familiarizar mais com o budismo, é o Despertar Zen, da monja Koan, que eu já falei, que já mencionei aqui no podcast. É uma monja brasileira. E, por fim, esta recomendação está a ser dada outra vez, mas é só porque eu hoje entendo este lado mais espiritual da coisa. Rain World não é só gatos lesma goofies a andar por aí e a serem comidos. Não. Pesa muito nisto do karma, vida e morte e renascimento e a própria existência. É o gato lesma que tenta sair do samsara. Sim, é exatamente isso. Quero Meu quebrar o amigo. ciclo. Consegui sair uma vez. Uhul! Mas pronto, era isto que eu tinha para esta semana. Nice. E com isto, acho que damos então por terminado o episódio desta semana. Muito obrigado. E vemos se calhar daqui a 2 semanas. Sim. Se não, é porque estamos a jogar Night Rain. E pronto. Sim, essa foi verdade. O vício é real. Mas enfim, Sim. palavras finais? Bebam água. Haha, Aí está. Boa. Hoje sou eu. E joguem Night Rain quando sair. Vai ser bom. Mais uma recomendação por mim fora. É daquelas que pronto, né? Ainda nem saiu. Já estar a dar é complicado. Mas pronto. É isso. É isso. Bye bye. Bye bye, até para a semana. Durmam bem. Vou dormir bem com a tua mãe, aquela. Deixa isso no fim. Deixa isso no fim. Deixa eu vou dormir bem com a tua mãe, aquela corta. Fica o easter egg para quem ouvir até ao fim.